voltamos. Item 5, sobre visão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Visão. Você precisa enxergar longe. Você precisa ter um objetivo. Vou fazer um trabalho com as crianças aqui na minha igreja. E esse trabalho, você precisa enxergar ele lá. Ele vai ter um propósito. Bom, o objetivo desse trabalho vai ser isso, isso, isso e isso. Então, o líder que enxerga lá na frente, o líder que planeja e entende e vê lá na frente o que vai ser feito, nós precisamos entender que as nossas crianças, como muitos dizem, as nossas crianças é o futuro. Quantas vezes eu já ouvi isso, ó? Não tem nem contas. Acho que vocês também já devem ter ouvido. As nossas crianças é o futuro, né? Aí vocês verem a igreja não investindo, né? Porque aquele momento que ela é criança, faz a salinha. Quando a igreja tem uma salinha, né? Pra não perturbar o culto. Aí as crianças vão pra lá, como se a salinha fosse um depósito, né? Não sei, uma creche, alguma coisa assim. Porque essas crianças, elas vão crescer e elas vão fazer a obra quando ela estiver grande. Só quando elas estiverem grandes que as crianças vão fazer. As crianças é o futuro. Irmãos, que coisa séria. Eu não gosto nem de entrar muito nesse assunto, porque eu começo a ficar irritada com isso. Porque as nossas crianças, elas são hoje. Elas são presente. O presente, mas elas também é o futuro. Elas adoram hoje. Elas oram hoje. Elas podem pregar a palavra hoje. Os nossos pequenos podem fazer a obra. Mas elas também vão ser lá no futuro. Se nós investirmos agora, se nós ensinarmos agora, então vem o ensinamento. O que você quer para essa criança? Qual a visão que você tem para essa criança? Qual a visão que você tem para o departamento que você está liderando? Qual a visão que você tem? Qual a visão que você tem? Mas para você ser uma líder de visão, de excelência, você precisa ter visão. Mas para você ter a visão, para chegar na excelência, você precisa ser uma líder obediente. Você precisa ser obediente. Ai, eu chego toda empolgada. Nossa, eu tô empolgada com esse projeto. Eu organizei esse projeto. A igreja tal fez. A tia tal eu vi lá na rede social fez. Que coisa mais linda eu quero fazer na minha igreja. Aí você faz o projeto. Aí você vai ao seu pastor. Porque você é ovelha. Você precisa ser obediente. Você chega no seu pastor. Aí você fala assim: pastor, Deus colocou no meu coração esse projeto, assim, 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 e você mostra e dá pro pastor. Você tudo empolgado com aquele projeto, aí vem o pastor e diz assim: eu não aprovo esse projeto. Aqui esse projeto não poderá ser feito. Aí você toma aquele balde de água fria, não é? Porque você estava muito empolgada, você precisa trabalhar a frustração. Eu tenho uma amiga, né, que agora final do ano, né, ela se formou para psicóloga e a gente já fez alguns trabalhos juntas e ela me falou mais de uma vez, eu não esqueço. A Monique, ela me falou mais de uma vez: trabalhe a frustração. Trabalhe a frustração, porque nem tudo que você organiza vai dar certo do jeito que você organizou. Mas pode sair alguma coisa fora do eixo, você pode ouvir um não. Então você precisa entender que o pastor, ele foi colocado ali pelo Senhor, ele é o teu pastor e ele tem uma visão, né? Às vezes tem alguns que não tá com a visão tão aberta quanto a tua dentro do ministério infantil. Mas aí sabe o que você vai fazer? Você vai orar. Se o teu projeto se o pastor falar: olha, esse projeto é muito bom e tudo mesmo, mas na nossa igreja
esse projeto não vai caber, não vai dar. O que você vai fazer? Você vai, falou não é não. Você vai obedecer. Obedeça a voz do teu pastor. Se ele concordar, você faz. Se ele não concordar, você não faz. Você precisa ser um líder obediente. O líder que tem visão, ele é obediente. Então, ele vai... E você pode fazer, sabe o quê? Orar. Porque se for da vontade de Deus que o projeto seja feito, Deus vai tocar no coração do pastor e ele vai liberar. Amém? Então, antes disso tudo, a primeira coisa já é orar, né? Se você receber um não, você ore mais. Entendeu? Mas tem coisas que numa igreja pode e em outra igreja não é permitida. É outra coisa que vocês precisam entender. Que cada igreja tem a sua maneira de trabalhar. Igual culto. Cada maneira tem a sua liturgia de culto. E aí vem a questão de ser obediente ao teu pastor, ao ministério que você congrega. Entendeu? Tudo que a gente ensinar nesse curso é exatamente assim. Você vai ver que se é adequado para a tua congregação, você está debaixo do que a sua congregação, a sua igreja permite. Amém? Primeiro, obedecer, como eu disse. Precisa ser responsável e que tem compromisso. Então, você precisa ser responsável. Porque já imaginou, você é professora de escola dominical. Todo domingo, 8 horas da manhã, começa a escola dominical. Você precisa estar lá. Aí você não vai. As crianças estão lá te esperando. É um líder sem compromisso. E aconteceu um imprevisto. Então, vê antes. Pede alguém para ficar no teu lugar. Vê, porque se você, principalmente se você for sozinha, precisa ter compromisso. Outra coisa, compromisso com o horário. Se você faz um evento e o evento ele tá marcado para tal horário, você é líder, você precisa estar lá no horário. Na verdade, você precisa estar antes do horário marcado. Isso tudo é organização. Isso tudo faz parte da organização, faz parte de um líder que tem visão. Outra coisa, você precisa ter alegria, você precisa contagiar os seus liderados. Você precisa contagiar eles. Sabe, quando você chega com um projeto, aquele exemplo que eu te dei. Agora, aquele exemplo que você levou um projeto pro pastor e o pastor deu o amém dele, deu a bênção, faça. Aí, o que você vai fazer? Vai chamar os seus liderados, vai chamar os da sua equipe. E aí, você vai chegar, olha, eu tô com o meu projeto aqui, sabe, pra poder fazer. Você vai chegar assim? Não, você vai chegar, gente, o Senhor colocou um projeto no meu coração, eu fui até o pastor abençoou para nós já estar fazendo, e aí você vai chegar com aquela alegria e contagiar toda a sua equipe. Como que você na sua equipe cabisbaixo? Não pode. Você precisa chegar na sua equipe para contagiar ela, para que elas possam falar, não, vai dar certo. Você precisa incentivar. Gente, esse projeto é lindo. O Senhor vai salvar crianças, vai salvar almas, vai salvar adultos. Vai ser maravilhoso. O Senhor vai agir. Você precisa contagiar a tua equipe. Precisa contagiar a sua equipe. Você precisa ser uma pessoa comunicativa. Então, trabalhar no Ministério Infantil, nós precisamos ser comunicativos. Os seus liderados precisam entender. Então, você precisa comunicar. Saber comunicar com eles, porque eles precisam entender aquilo que você quer. Você levou um projeto para eles e vocês precisam explicar, ser uma pessoa boa para comunicar com eles, para que possam entender. Outra coisa dentro do comunicativo é ser bom ouvinte. O líder precisa ouvir também os seus liderados. O líder, ele não vai chegar e vai impor. Olha, vai ser assim, 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 assim. Não. O que vocês acham? O que você acha que pode fazer aqui dentro desse projeto, dentro do que o Senhor colocou no meu coração para melhorar? O que você acha que pode ser feito? Então você precisa ouvir os teus liderados, porque o que Deus colocou no teu coração, mas o que Deus colocou no coração do outro líder, dos voluntários, de toda a equipe, vai acrescentar no projeto. Ele vai ficar maior, ele vai ficar mais organizado, porque você ouviu os seus liderados. Então, uma coisa, precisa ser comunicativo, mas você precisa também ouvir os teus liderados,
ok? Você precisa ter um bom planejamento. Também você precisa se organizar. Quando eu falei, faz no início que eu dei exemplo do projeto, isso é um planejamento. Você foi pro papel, você anotou as ideias, aquilo que veio na tua cabeça, você vai anotando, isso é um planejamento. Bom, eu tenho uma equipe de 4 pessoas. Para esse trabalho, eu vou precisar disso. Isso é um planejamento. Para esse trabalho, eu vou precisar que alguém fique responsável por essa parte. O outro vai ficar responsável por essa parte. O outro por essa parte. O outro por essa parte. Gente, liderar não é uma coisa fácil. Tem pessoas que é muito natural para isso. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho muita facilidade nisso. Porque desde quando eu comecei, que fomos para a igreja, né? Nós fomos para a igreja eu fui para a igreja cedo, meu pai aceitou Jesus e eu era pequena. Então, e desde pequena, trabalhando dentro do Ministério Infantil, e eu tenho muita facilidade. Se eu tô numa equipe, eu preciso liderar uma equipe, e eu tenho um olhar clínico rápido para saber aonde que cada um vai se dar bem. Então, eu consigo fazer uma divisão boa, eu consigo ter, eu sou muito assim, acelerada, muito assim, sabe? A minha mente, ela trabalha, tive uma ideia, vamos fazer isso, não sei o que. Eu sou assim, mas nem todo mundo é dessa maneira. E aí também precisamos entender. Eu sou muito assim, sou boa de improviso, aí vamos supor, vamos treinar rápido sem improviso. Tem pessoas que trabalham mais lento, mais devagar. E aí essa pessoa, ela vai ter dificuldade em liderar. Porque ela é mais lenta, ela vai ter dificuldade em liderar. Agora, quem já é mais ágil, se um trem deu errado e tem que coisar, fica mais fácil. Mas não é impossível, é trabalhar isso aí. E isso precisa ser trabalhado. Vai ter dificuldade? Vai ter muita dificuldade. Porque nós precisamos ser, o líder, ele precisa ser bem assim, ágil nessa questão. Outra coisa, precisa ter crescimento. O líder precisa crescer. A gente precisa aprender para ensinar. Eu preciso crescer, ter um crescimento para mim poder passar para os meus liderados. Se eu sou líder e eu não busco aprender nada, eu não tenho interesse em aprender nada. Se eu não sei tal coisa, eu não pergunto a alguém que já fez, alguém que eu tô ficando pequena. Gente, eu procuro, eu até hoje pergunto, eu pergunto muito, eu sou até chata. Então, assim, eu sempre estou procurando aprender. Sabe como que nós crescemos, né? Primeira coisa, precisamos ler. E aí vem a palavra do Senhor em primeiro lugar. Nós crescemos lendo a palavra do Senhor. Nós ensinamos isso para criança o tempo inteiro. Criança, como que nós crescemos? Precisamos ler, orar. Não é isso que nós ensinamos para nossas crianças? Bom, isso também serve para nós. Nós somos líderes, então precisamos ler a palavra do Senhor. Mas leia um livro. Leia livros. Nós vamos adquirir conhecimento. Faça cursos. Faça cursos. Olha, eu tô com dúvida nisso, mas tem uma tia lá que tem um pouco mais de experiência, passou por isso, eu posso perguntar a ela. Gente, isso não é errado não, isso é ótimo, isso é maravilhoso, a gente procurar um aprender com o outro. Eu aprendo com uma outra tia, a outra tia aprende comigo, e a gente vai colocando as informações e aí nós vamos aprendendo. Esse grupo do WhatsApp é para isso, é para nós trocarmos informações. Eu vou aprender com vocês que estão aí, vocês vão aprender comigo. Então, é uma troca. Eu aprendo com vocês. Com as crianças é a mesma coisa, a gente aprende com elas. É uma troca. Então, nós precisamos entender que precisamos buscar crescimento, buscar conhecimento. Precisamos buscar conhecimento, tá? E para nós termos um bom planejamento, né, a gente precisa ser organizado. Então, gente, é anotar, é pegar as ideias, é organizar. Até um culto simples precisa ter organização. Você precisa ir pro papel e organizar, fazer uma organização, para ele não virar uma bagunça. Para ele não virar uma bagunça. Pro culto não virar uma bagunça, de não sei o que vai fazer, o que eu faço agora.
A gente precisa ter um planejamento, tá bom? Número 7, dentro dessa visão. Número 7, empatia. Você, líder, precisa colocar no lugar dos seus liderados. Você precisa entendê-los também. Precisa ouvir, entendê-los. Precisa, olhar e entender. Olha, alguma coisa está acontecendo com esse liderado meu. Ele tá diferente. Então você precisa ter esse olhar clínico. Você precisa ter empatia, entender. Aí a pessoa, você tá ali com o seu grupo e você passa o que vai ser feito. Aí tem uma ali no meio que não entendeu. Aí você vai e fala assim: todo mundo entendeu, já expliquei pra todo mundo, você não entendeu, Olha, você precisa ter empatia. Cada um tem o seu. Eu já acabei de falar. Tem pessoas que têm um raciocínio muito rápido. Tem pessoas que demoram um pouquinho mais pra entender. Tem pessoas que você vai explicar uma vez e ela vai entender. Tem pessoas que você vai explicar 2 ou até 3. Até ela entender qual o objetivo, o que vai ser feito. Então, gente, nós precisamos ter empatia com o próximo, tá? Então, o líder precisa ter empatia com seus liderados, ok? Você precisa conhecer os seus liderados, eu acabei de dizer. Conhecer os seus liderados. Para saber em qual função você pode colocar cada um, qual função que cada um vai se dar bem. Então, você precisa entender. O dia que ele chega meio triste, né? Que aconteceu alguma coisa, às vezes, em casa. Então, se você lidera, principalmente se você lidera um grupo grande, você procure conhecer a cada um, como é que é a maneira. Entendeu? Quando a gente lidera um grupo, você já tem que entender. Fulano é mais tímido. Fulano já fala mais. Fulano é mais extrovertido. Fulano leva um jeito pra reger. Que isso, né? Põe ele ali. Fulano leva um jeito pra ensinar. Põe ele na sala de aula pra ser professor. Leva jeito pra ensinar. Fulano, nossa, leva jeito pra fazer teatro. Coloca pra fazer teatrinho nos cultos infantil pras crianças. Então, assim, você vai conseguir entender onde cada um vai ser melhor. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que eu sempre falo com ela. Ela é extrovertida demais, ela é natural, ela faz um personagem, alguns aqui já conhecem, que é a Carol, a Silvana faz o personagem da Carol. E é uma coisa muito natural, não tem, nós trabalhamos de uma forma com a turminha que não temos ensaio de teatro, não. É natural, é ali. As meninas são todas assim, raciocínio rápido, improviso. Então, a gente tem só uma organização. Eu faço a organização de como será, quando a gente sai para ministrar, né, que eu levo a turminha. A gente faz aquela organização e aí a gente trabalha ali, a gente tem um tema e a gente trabalha ali com muito improviso e o personagem dela é todo natural, pra você ver. E outra coisa, dentro do projeto, né, ela tem um jeito para mexer com cantina, para organizar caixa, para organizar. Ela tem todo esse dom, que é um dom que eu, por exemplo, não sou muito boa. Falou que é lanche, cozinha, eu não sou muito boa, tá bom? Cada um tem o seu dom. Eu acho lindo, mas não é o meu. Desculpa, gente. Falando muito. Outra coisa aqui. A pessoa precisa ser criativo e adaptar projetos. Então, se você é criativo, você precisa ser criativo e adaptar projetos, tá? Você pegou um projeto e você vai ver toda a estrutura daquele projeto que uma tia fez, uma outra igreja, como eu disse e tal. E aí você vai ver na sua realidade se esse projeto pode ser levado daquela maneira ou você vai ter que adaptar ele para sua maneira, para sua igreja. Entendeu? De acordo com o tamanho do espaço, de acordo com a quantidade de crianças, de acordo com como que eu digo? Com a situação financeira, tá? Então, você precisa ser criativo, porque às vezes a criatividade não veio, porque eu tive uma ideia. Não, você pega uma ideia e você transforma ela pra tua realidade, você tá sendo criativo também. Eu não sei fazer artesanato, gente. É muita coisa simples que dá pra ser feito. Eu não compro recursos, eu faço os meus recursos. No início eu fazia de papel. Eu ainda vamos fazer alguma coisa relacionada a isso aqui, tá? Mas a gente fazia de papel. Eu recortava, eu fazia à mão.
E aí Deus foi dando condições. E aí eu fui conseguindo fazer os meus recursos. Hoje são de EVA, de espuma, de material um pouco melhor. Mas, gente, eu faço muito reciclado. Eu uso muita coisa no reciclado. Tem muita coisa de caixa. Gente, eu não gosto de jogar fora de jeito nenhum. É caixa, entendeu? Então, são muitas coisas. Então, você consegue ser criativo. Trabalha aí a sua mente, que você consegue. Você consegue fazer os seus visuais, porque são visuais muito caros, às vezes, que tem aí por aí, que são lindos, maravilhosos, que eu sou apaixonada, mas eu não tenho situação financeira para isso. Então, eu vou deixar de ensinar minhas crianças porque eu não tenho tal recurso? De jeito nenhum. O maior recurso é você. O maior recurso é você. Deus quer usar você. Você que Ele quer usar, tá? O maior recurso é você. Se você estiver dentro desses critérios, desses itens que eu estou dizendo, você saiba que Deus vai te usar. Se você tiver nada na tua mão, ou se você tiver com um visual lindo na tua mão, tá bom? Outra coisa, ter capacidade de administrar conflitos, tá? É isso que eu disse. Às vezes pode acontecer alguma coisa, você planejou todo um culto, você planejou todo um trabalho, e aí quando você chega, alguma coisa deu errado, alguma coisa saiu fora, e aí você vai ter que administrar, vai ter que mudar, vai ter que trocar, então você precisa buscar isso. Se você não é esse, o líder precisa ser ágil em administrar conflitos, tá ok? Ele necessita ser ágil para administrar os conflitos que às vezes vai acontecer, tá? Uma opinião de um com o outro e ficar no meio daquele negócio, mas eu não sei o que, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, e você ficar ali no meio, ó. Não, você precisa tentar ajudar a resolver aquilo ali, apaziguar a situação. Então pode acontecer muitas coisas e você vai precisar de apaziguar uma situação. Então busque isso e fique com a mente já preparada para conflitos, tá bom? Tem um recadinho que eu deixei aqui para vocês. Cuide de você. Né? Quando eu quero dizer, cuide de você fisicamente e mentalmente, tá bom? O líder precisa estar bem mentalmente e fisicamente. Você não vai conseguir liderar, você não vai conseguir dar uma boa aula, você não vai conseguir estar com as crianças se você tiver com conflito na tua mente. Mas está acontecendo tanta coisa na minha vida. Nossa, eu tô com problema na minha casa, eu tô com problema, não sei, tá tanta coisa, tá complicado pra mim, às vezes, e aí eu não quero falar pra vocês assim, ó, entrega o cargo, não é isso não, tá? Não é isso não. Eu sempre digo, não desista, não desista, não desista. Mas pode chegar algum momento da sua vida que você às vezes vai precisar falar assim, eu preciso dar um tempo de uma semana pra me organizar isso aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai pedir um dos seus liderados, né, para assumir uma responsabilidade, dar responsabilidade para aquele liderado, e você fala, olha, essa semana eu preciso resolver tal coisa, e aí você assume a escola para mim, você vai dar aula para mim domingo, se tem como você ir, então você dá aquele tempo, coisa sua mente para você voltar bem, tá? Porque as crianças, elas merecem ser lideradas, e os líderes também adultos merecem ser liderados por alguém que está bem fisicamente e mentalmente, tá bom? Última coisa que a gente quer, vamos estar entrando, eu acho que vai, vou coisar o vídeo, porque esse vídeo ficou muito grande, deu 20 e poucos minutos, e aí eu vou voltar no próximo.